Olá, pessoal. Bora lá? Essa nossa nova aula, esse novo momento, nós vamos falar sobre os comportamentos repetitivos. Quando utilizamos esse termo comportamento repetitivos, nada mais, nada menos é do que um termo já bem conhecido entre o ramo, que são as estereotipias. Estereotipias são aqueles comportamentos repetitivos, tá? Que eles podem ser realizados por questões sonoras, de fala, de sons com a boca, é, e também com movimentos. Alguns são muito comuns, entre a maioria dos casos, que são aquelas batidas aqui na mão, muitas vezes tem batida também no rosto, barulhos, sons com a boca, movimento circular. Então são todos esses comportamentos que fica sempre fazendo em torno dele e com uma frequência grande. E isso é sempre realizado, sempre acontece a busca desse movimento, desse comportamento. Bom, beleza. Mas e Guilherme, e o porquê que isso acontece? Por que que o meu filho sempre fica falando as mesmas coisas? Ele sempre fica tendo o mesmo comportamento com as mãos, com os dedos, com a boca, tá sempre repetindo a mesma palavra, a mesma frase. É importante, primeiramente, identificarmos, né, o ambiente para saber o porquê que está acontecendo aquilo. Quando colocamos essas estereotipias, é uma explicação muito pontual, que são essas alterações sensoriais, questão de som, de alterações no ambiente, que resultam nesse movimento. E esse movimento, muitas das vezes, ele acaba sendo uma autorregulação. É um movimento que ele procura para se centrar, para se organizar, para se reestruturar, para acalmar, para ter uma quebra naquela ansiedade, uma redução também do estresse, por causa de alguma coisa que pode ter acontecido no ambiente, ou até mesmo essa questão sensorial, de um sentimento, de algo do próprio corpo que sentiu, e por aí vai. Realmente é um leque muito grande de possibilidades que podem resultar a essas estereotipias. Outra questão que é extremamente importante é estarmos atentos através dessa análise funcional, tanto do corpo, para todas as questões que podem estar resultando vindas do corpo, mas também do ambiente externo, que acontece demais. Essas estereotipias, muitas vezes, precisamos ficar muito atentos, porque pode ser um movimento, até mesmo voluntário, para a fuga de alguma coisa que foi sujeito, tá. Então, por exemplo, eu não quero comer batata. A partir do momento que está ali para comer batata, começa a fazer alguma coisa, algum movimento ali, que incomoda a mãe, que incomoda o pai, incomoda o professor, aquele que está na sua volta, ele simplesmente pega e tira a comida. E foi uma vitória. Se com esse comportamento que ele teve, a pessoa foi lá e tirou, ele ganhou. Então a probabilidade disso acontecer outra vez, dele ter o mesmo comportamento para ter esse resultado é muito grande. Então por isso que é fundamental analisarmos o que ele busca para essa autorregulação no seu dia a dia e ver quando não estamos sendo passados para trás, porque muitos desses momentos, eles são feitos de forma voluntária para conseguir algo, com o intuito, com a intenção de conseguir alguma coisa. E é aí que a gente tem que ficar muito esperto, para não ser passado para trás, que é algo muito e muito comum mesmo. Bom, e o meu papel como pai, como supervisor, estando presente nesses momentos de estereotipia, o que que eu faço? O que eu preciso fazer em relação a isso? Temos esse caso ímpar que eu falei que é sobre, uma questão até mesmo voluntária para querer ganhar alguma coisa ou não fazer algo, e temos outras específicas que são de autorregulação. As estereotipias, muitas delas
Não é indicado o quê? A gente pegar e inibir aquele movimento, a gente cortar esse movimento. Porque se ele está buscando essa regulação, esse movimento, essa repetição, se a gente identificar e analisar que não está sendo algo ruim para ele, mas sim gerando benefícios, acalmando, reduzindo o estresse, ansiedade, não é necessário pegar e tirar. O que que acaba sendo o ideal para se fazer nesses momentos? É o que? De forma indireta, a função que ele está fazendo, a gente dá um outro fim e destinar ela a algo parecido. Por exemplo, se a minha estereotipia é aqui o beliscar o braço, estou beliscando meu braço, é algo que machuca, não é algo legal. Então, essa estereotipia de ficar fazendo aqui esse beliscar não é algo benéfico, não é funcional. E é algo que está sendo ruim para o corpo, correto? Então, dessa forma, o que que eu posso sujeitar a criança? Eu posso pegar uma bexiga, eu posso pegar uma bola e aos poucos ir manuseando ela para apertar esse objeto. Então, de forma indireta e não tão agressiva e pontual, eu vou driblando esse comportamento que ela está tendo e eu dirijo ele para uma outra questão que não vai ter malefício para ele e também para aqueles da sua volta. Porque esse beliscar aqui muitas vezes vai no amiguinho, vai na mãe, puxão de orelha, acontece demais. Então eu consigo o quê? Dar segurança para ele e também para aqueles que estão à sua volta. Porque as estereotipias, muitas delas, elas são bem expressivas, correto? E por essa expressividade não ser muito bem entendida pela sociedade, em determinados momentos o coleguinha, ou na rua, no restaurante, há aquele olhar de não compreensão do que está acontecendo. Então gera aquele olhar, e é algo que acaba atrapalhando, gera um desconforto para a família, gera um desconforto para a criança. Então é algo necessário para o quê? Para equilibrar essa criança o mais rápido possível, para mudar, para nortear essa estereotipia para uma outra coisa. E apenas para finalizar, então, nosso caso na questão de aplicadores, de a pessoa que está colocando para função, está fazendo estímulo, está brincando, nesses momentos de regulação, de autorregulação através das estereotipias, é muito importante o quê? Identificarmos essas 2 questões, a questão corpo e a questão espaço. Se alguma coisa do espaço gerou esse movimento, gerou esse comportamento e o porquê, foi funcional? Não foi funcional? É importante ter essa avaliação para saber como a gente vai lidar com isso. E cada vez mais e mais estar preparados para regular o mais rápido possível, de forma que acalme, que não seja tão agressiva no sentido de pegar e tirar, simplesmente você conseguir manusear aos poucos e devagar, porque é um cuidado que precisa de calma, precisa de carinho, precisa muitas vezes também de uma proteção para não se machucar e também não machucar a criança, porque o segurar muitas vezes ele acaba machucando porque puxa, empurra, se esperneia, não sendo intencional, mas esse o próprio segurar fica às vezes marca, e é normal. Então é importante o quê? Estarmos preparado para essa transição de uma estereotipia que não esteja gerando benefício nenhum, para um movimento que não seja tão agressivo e que não gere resultados negativos. Perfeito, espero que vocês tenham entendido, um pouco melhor essa questão da estereotipia, porque dentro das nossas aplicações, elas aparecem com frequência, porque nós estaremos cobrando ele. E se está cobrando e ele não está gostando, ou está fadigando, ou até mesmo se está gostando em um momento de porque você situa ele a uma questão sensorial, um estímulo diferente, um pé no chão, água, terra, texturas diferentes, ele pode ter um comportamento. E é importante a gente saber lidar com essa estereotipia, não simplesmente cortar ela,
mas sim conseguir manusear ela, conseguir jogar para um outro lado com uma forma mais sutil, conseguir ter esse controle junto com ele. Perfeito? Então até a próxima aula.